Alô, Libeloide! O clima está esquentando aqui na Europa e não é só o verão que se aproxima. Nós estamos aí em período eleitoral em toda a zona da União Europeia e o clima está muito quente. Nesse vídeo de hoje nós vamos contar um pouquinho dos bastidores aqui das eleições que estão acontecendo aqui na Europa, particularmente aqui na Alemanha. Além das eleições para o Parlamento Europeu, também acontecem as eleições para os conselhos locais, os conselhos municipais. E tem muita coisa acontecendo que a gente gostaria de compartilhar com vocês, obviamente sob o nosso ponto de vista. Então fica aqui conosco até o fim desse vídeo, acompanhe aí com a gente. Se você está chegando agora ao canal, já se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações e não perder nenhum conteúdo criado por nós aqui. E se você já acompanha com frequência o canal, gosta do nosso conteúdo, por favor, indique aí o canal para os seus amigos, para os seus familiares, ajuda a gente a crescer aí, a divulgar cada vez mais essa experiência desse casal acima dos 40 anos de idade, fazendo essa loucura dessa experiência de viver aqui na Europa. E para falar desse tema tão polêmico e tão importante e que tem sido destaque nos noticiários, não só aqui na Europa, mas creio que no mundo inteiro, a gente escolheu um local totalmente neutro, em meio à natureza, aqui dentro de um parque próximo da nossa casa. Então aqui com a tranquilidade, somente com o barulho do canto dos pássaros, nós vamos trocar uma ideia com vocês aqui sobre o que a gente tem observado aqui dessa campanha, desse período aí que antecede as eleições aqui na Europa. E além de abordar aí os bastidores do processo eleitoral aqui na Europa, nós vamos procurar fazer um paralelo aí também com o processo eleitoral no Brasil, estabelecer aí as diferenças, as curiosidades, as comparações e talvez o que tenha também de semelhança entre os dois processos. Bom, gente, hoje é dia 9 de junho de 2024, as eleições estão acontecendo na data de hoje. As eleições acontecem desde as 8 horas da manhã até as 18 horas, quando se fecham as urnas, se encerra o período de votação. Apesar das eleições aqui não serem eletrônicas, nós não temos urnas eletrônicas na Europa, a expectativa é que lá pelas 20 horas a gente já tenha os primeiros resultados e talvez lá pelas 23, antes da meia-noite ainda, se não o resultado total, mas a grosso modo o resultado parcial ou a estimativa do resultado final da eleição já deve estar pública, não só na Alemanha, mas em todo o continente. Bom, gente, como é que está sendo a nossa experiência? É a primeira vez que a gente vota aqui na Alemanha. Vocês sabem que a gente chegou aqui, eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, janeiro de 2023, a Silmara e a Isadora chegaram só em maio, então a gente está um pouco mais de um ano vivendo aqui. E é o primeiro processo eleitoral que a gente participa. E aí a primeira coisa que nos chamou a atenção é a questão burocrática, ou a falta de burocracia para participar do processo eleitoral aqui na Alemanha. Não precisa fazer título eleitoral, então não existe esse documento, né? Não tem prazo para você se cadastrar na justiça eleitoral, tirar um documento específico, né? Se inscrever numa urna específica, numa seção, numa zona e tal. Isso é tudo automático. Quando a gente faz o processo de Anmeldung, de registro aqui na cidade, e como eu e a minha filha temos cidadania alemã, todo esse processo já é automático. Então, o CPF, a nossa inscrição no programa de aposentadoria, nos programas sociais, enfim, tudo é feito de forma automática no momento que a gente faz o registro lá no órgão da prefeitura. Agora que chegou a época das eleições, eu creio que uns 2 meses antes da data da eleição, nós recebemos uma carta em casa. Isso não é um privilégio nosso. Todo cidadão alemão que está apto a votar, ele recebe em casa uma carta anunciando as eleições, o dia das eleições, o objetivo dessas eleições, qual é a escola, a urna, a sessão que você tem que votar, onde você tem que comparecer para votar. Mas tem uma curiosidade interessante aqui. Essa carta que você recebe 2 meses antes da eleição, ela te dá a oportunidade também de solicitar o voto por correio, um voto antecipado pelos correios. Então você tem a opção de responder a carta por escrito, pelo correio, obviamente, ou fazer uma ligação para o departamento específico, ou mandar um e-mail e comunicar o seu desejo de fazer o voto por correio e não presencialmente. Se você fizer essa manifestação, você recebe em sua casa as cédulas de votação. E você pode então fazer o voto na comodidade do celular e despachar esse voto pelo correio
e esse processo abre mais ou menos uns 30 dias antes da eleição oficial. Você já consegue enviar o seu voto pelo correio, ou você pode entregar esse voto em locais específicos, inclusive no dia da eleição, independente da sessão, da urna, você pode procurar qualquer sessão eleitoral e entregar o teu voto. Outra possibilidade é você votar, no caso aqui da nossa cidade, na prefeitura. A prefeitura abriu uma sala específica dentro do seu prédio para coletar votos. E há uns 30 dias esse processo já funciona, então você não precisa esperar o dia da eleição, se você quer votar antes ou por algum motivo você não estará presente ou estará incapacitado no dia da eleição, você pode antecipar o voto, ir até a prefeitura, procurar essa sala e fazer o voto antecipadamente. Então há 30 dias já você poderia votar, seja pelo correio, seja lá na prefeitura. Ou, para quem esperou, como foi o nosso caso, optou por fazer o voto somente hoje, de posse dessa carta que a gente recebeu, a gente se dirige à escola que foi indicada na carta e vota. E hoje de manhã a gente foi até a nossa sessão eleitoral, até a escola do bairro, perto da nossa casa, eu e minha filha, fomos procurar a nossa sessão para votar. E me chamou a atenção porque a burocracia é praticamente zero. A carta dizia que a gente tinha que apresentar um documento pessoal, a nossa identidade alemã, e a carta que a gente recebeu. No local da votação só pediram a nossa carta, inclusive tentei mostrar minha identidade ou entregar minha identidade e o pessoal que estava lá atendendo rejeitou, assim, não precisa, é só a carta. A carta é recolhida, eles arquivam, você não precisa assinar nada, você não precisa colocar uma digital em lugar nenhum, eles só conferem a tua carta, assinalam lá numa lista de votação que você compareceu, te entregam as 2 cédulas e você vai até a cabine para votar. Por que 2 cédulas? É que estão acontecendo 2 eleições concomitantes, pelo menos aqui na Alemanha, né? A Europa toda está votando para o Parlamento Europeu, mas aqui na Alemanha, além da gente votar para o Parlamento Europeu, nós estamos votando para o Conselho da cidade. É algo equivalente à Câmara de Vereadores, em que a gente vai eleger aí então o Conselho que vai fiscalizar, formular projetos, enfim, e pensar a cidade para o próximo período. O voto aqui não é eletrônico, é todo em cédula, é todo manual, né? As cédulas são gigantes, gente, né? Eram 2 cédulas desse tamanhão, né? Ela vem toda dobradinha, mas quando você abre é um trombolho gigante. Por que isso? Porque, imagina, você tem na Alemanha hoje, para esse processo eleitoral, 35 partidos estavam aptos a participar das eleições. Então, se você acha que no Brasil tem muito partido, e eu fui pesquisar ali no site do Tribunal Eleitoral brasileiro, e eu vi que hoje, atualmente, tem 29 partidos reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, 29 no Brasil. Na Alemanha, só nesse período eleitoral, nesse processo eleitoral, eram 35 partidos participando do processo. Há eleições que têm mais partidos ainda. Para esse processo, se inscreveram 35 partidos. Então, você vai ter todos os 35 partidos e seus respectivos candidatos, né, dependendo da opção. Por exemplo, na eleição para o Parlamento Europeu, a gente vota somente no partido. Então você tem a lista dos 35 partidos ali e você vai assinalar o partido da tua escolha. É um voto só que você assinala. Bom, o partido, para ter um assento no Parlamento Europeu, ele precisa romper a barreira de 3%. Ele tem que fazer pelo menos 3% do total de votos válidos ou coletados durante o processo eleitoral. O partido que atingir essa cota mínima, ele tem no mínimo então uma cadeira ou uma vaga no Parlamento Europeu. Aqui no Conselho da Cidade já é um pouco diferente, a linha de corte é um pouco maior. O partido precisa atingir pelo menos 5% do total de votos. Isso é uma legislação que é igual para a Alemanha inteira, acontece também para o Parlamento Nacional e tal. Então, para conseguir eleger um deputado, ou no caso de hoje, para eleger um vereador, né, um membro do conselho local, o partido precisa atingir pelo menos 5% do total de votos. Então não significa que esses 35 partidos serão representados ou no Parlamento Europeu ou no conselho aqui da cidade, somente aqueles que quebrarem ali a barreira, né, a cláusula de barreira que existe. E algumas curiosidades sobre os partidos aqui na Alemanha. Então, dessa lista de 35 partidos, eu fui pesquisar e ver quais são os partidos, o que eles defendem, qual é a sua pauta, né? O seu programa. E tem algumas coisas muito curiosas, né? Porque aqui na Alemanha nós temos partido, por exemplo,
ligados às causas animais, então eles têm como pauta específica a defesa da causa animal. Nós temos partidos que são voltados exclusivamente para a questão ambiental, então a pauta toda deles é focada na questão ambiental. Nós temos um partido aqui dos veganos e dos vegetarianos. Olha só, veja que curioso. E aí nós temos uns partidos também muito curiosos, por exemplo, nós temos aqui o Partido Pirata, e nós temos um partido que ele se chama Die Partei. O nome do partido é O Partido. E esse partido é um partido que baseia toda a sua propaganda em sátira. Quando você lê o programa, ele se declara um partido defensor dos direitos básicos dos cidadãos e tal, contra toda forma de discriminação e tal, mas o que me chamou a atenção é a forma como eles se apresentam, né? Todo através de sátira. E a gente viu aqui pela cidade muitos cartazes desse partido, do Partei, e de fato são propagandas que às vezes nos chocam até as imagens que eles colocam, né? Eu vi uma, por exemplo, em que eles defendiam contra todo o antissemitismo, mas a imagem era uma imagem do candidato principal deles, da figura mais importante do partido, segurando a cabeça do Richard Wagner decapitada embaixo do braço, né? Richard Wagner, para quem não sabe, né, esse grande compositor alemão, ele não é só famoso pela obra, né, ele é famoso também pela sua postura política. Ele foi um claro antissemita, né, um propagador das ideologias que mais tarde viraram o partido nazista e desembocaram no fascismo aqui na Europa. Hitler tinha uma admiração particular por Richard Wagner, né? Então ele está com a cabeça do Richard Wagner embaixo do braço, decapitado. Então uma imagem, de certa forma, tocante e tal, mas é a forma deles fazerem a propaganda deles. Esse partido, eles têm uma vaga no parlamento e eu acho que uma vaga também no Bundestag, aqui no parlamento local, no parlamento nacional. Mas se olhar os principais partidos, aqueles mais conhecidos, aqueles de destaque, aqueles que de fato hoje influenciam nas decisões políticas na Alemanha, nós vamos ter aí os tradicionais CDU, CSU, que são partidos que foram fundados lá no sul da Alemanha e têm uma ligação com a Igreja Católica. Eles se denominam, inclusive, partidos cristãos, né? Democracia cristã. E então são partidos de centro-direita, um pouco mais conservadores. E aqui uma curiosidade, gente, né? Quando se usa os termos aqui na Alemanha ou na Europa, conservador, liberal, o significado que se atribui a isso é muito diferente da ideia ou da percepção que nós temos de quando os partidos no Brasil se apresentam como conservadores ou como liberais, né? Porque conservador não tem nada a ver com questões pessoais ou questões sexuais ou de comportamento, enfim, né? Nenhum partido aqui, eu não vi em toda a propaganda, nenhum partido, por exemplo, faz menção à igreja, à fé ou a questões de comportamento pessoal, seja de caráter sexual, de orientação sexual, ou enfim, muito diferente do que a gente está vendo no Brasil ultimamente, que parece que o centro das campanhas eleitorais tem sido, né, a questão religiosa e o comportamento individual das pessoas. E aqui o debate ele sempre se dá em torno do modelo de sociedade, então ele é muito maior. O termo conservadorismo não tem a ver com questões pessoais, mas tem a ver com questão de como você encara de fato a administração da economia do país, né? Que é um pouco diferente do liberalismo, portanto, né? Que prega aí uma flexibilização maior e uma interferência menor do Estado, né, nas políticas econômicas, sociais, enfim. Então o Partido Conservador não necessariamente é um partido que vai atacar os direitos dos trabalhadores, que vai atacar aí os serviços sociais e tal, é bem diferente. Pra vocês terem uma ideia, né, o principal partido conservador aqui na Alemanha é a CDU. E a CDU é o partido da Angela Merkel, que governou aí, se eu não me engano, durante 18 anos a Alemanha. E nós não tivemos aí uma escalada de ataques aos direitos dos trabalhadores, enfim. Então, conservadorismo aqui, né, tem um caráter totalmente diferente do termo conservadorismo no Brasil, né, como se aplica pelo menos lá no Brasil. Enfim. Então nós temos aí esses dois partidos, que são grandes partidos, sempre estiveram muito fortes no cenário nacional aqui. Nós temos o Partido Verde, o Grüne,
E curiosamente, ele é um partido já mais antigo também, ele sempre esteve no cenário nacional, mas ele nunca foi um partido tão grande. Nas últimas eleições do Parlamento Europeu foi o ápice dele, foi quando ele atingiu uma votação recorde. E todas as pesquisas agora mostram que o Green vai decair, que ele vai eleger menos eurodeputados do que ele elegeu nas últimas eleições. E uma explicação que se dá é devido à sua posição no atual governo. O Grüne, ele faz parte da coalizão que governa a Alemanha hoje, junto com o Partido Social Democrático e o Die Linke, partido da esquerda. E dentro desse bloco de coalizão, curiosamente, o Grüne, que é um partido teoricamente de esquerda, é um dos partidos que mais defendem a guerra, o armamento da Alemanha, o fornecimento de mais armas para a Ucrânia, por exemplo, e tal, né? Então tem uma posição mais bélica, ou mais belicista que os demais. E por curiosidade, bem pertinho de casa, numa praça perto de casa, o Grüne tinha colocado um outdoor bem grande, com uma frase que era um tanto polêmica e meio dúbia, porque ela dizia mais ou menos o seguinte, dizia: para uma Europa segura, nós precisamos de uma Alemanha forte. Esse era o lema do outdoor que eles colocaram, do cartaz que eles colocaram numa praça aqui perto da nossa casa. E isso gerou no bairro uma revolta. Esse outdoor ele foi completamente pichado, né, com dizeres de traidores da classe e tal e coisa. Porque passou a ideia de que eles defendem, e de fato eles têm feito isso, defendem o armamento da Alemanha, né? E aqui a cidade de Leipzig, particularmente o nosso bairro, tem historicamente um posicionamento bem à esquerda e pela paz, contra a guerra, contra o envio de mais armas, enfim, por um outro posicionamento da Alemanha que não seja esse posicionamento belicista. E o Grüne teve que trocar esse outdoor. E agora, nos últimos dias, na reta final de campanha, o outdoor que estava ali no lugar do antigo era um que falava de unidade contra a direita, em defesa da liberdade. Então, uma fala bem mais genérica, né, para agradar o eleitorado ali da região. Aliás, exatamente sobre isso, né? Vocês devem ouvir muito aí no Brasil falar do crescimento da ultradireita, do extremismo de direita ou até dos neonazistas. E geralmente as notícias associam o leste alemão ao crescimento da AfD, por exemplo. Bom, a gente mora em Leipzig, né? É a maior cidade do estado da Saxônia e fica no leste europeu. E não é o que a gente observa aqui. A cidade de Leipzig, particularmente, talvez por ser a cidade das feiras e desde a Idade Média, era uma cidade que sempre foi aberta ao mundo e recebia comerciantes e visitações do mundo inteiro, é uma cidade multicultural. E ela, desde a reunificação alemã, ela tem eleito partidos mais à esquerda. Então aqui, por exemplo, o prefeito atual é do SPD e, se eu não me engano, desde a reunificação, todos os prefeitos eleitos são do PSD, né? Que é centro-esquerda, né? O Partido Social Democrata, mas as duas principais forças aqui são o PSD e o Die Linke, né? Que é o partido da esquerda tradicional. E os partidos, inclusive a CDU e tal, é a terceira força aqui, né? A AfD, então, é ultraminoritária. Mas isso contrapõe com cidades aqui próximas. Dresden, que é a capital do estado, né, já tem um posicionamento um pouco mais conservador. Lá, nos últimos anos, é o Partido Liberal que tem eleito o prefeito, e nós vemos ultimamente, de fato, uma postura mais violenta, inclusive, dos membros da AfD. Vocês devem ter acompanhado os noticiários, foi em Dresden, na capital aqui do estado, que um candidato do PSD, do Partido Social Democrata, foi agredido em plena rua, em plena luz do dia, enquanto estava fazendo campanha. E por pessoas muito jovens, 3 ou 4 jovens mesmo, coisa de 17 anos, agrediram, e esse candidato foi parar no hospital, inclusive com vários ferimentos, né? Então foi bem violento, chocou o país inteiro aqui essa agressão. A gente tem visto, e por isso que eu iniciei o vídeo falando nesse clima quente, né? Porque eu cito esses dois fatos, para mim, que foram bem emblemáticos, bem marcantes. Esse em Dresden, da agressão ao deputado, que foi parar no hospital, inclusive, teve que passar por cirurgia e tal. E no sul da Alemanha, no estado de Baden-Württemberg, numa cidade chamada Mannheim, talvez vocês devem ter visto isso também, agora é mais recente, há poucos dias antes da eleição,
um imigrante afegão acabou esfaqueando um policial e o policial veio a óbito. Isso também à luz do dia na praça pública. Mas eu quero contar para vocês o contexto do que aconteceu lá em Mannheim. Eu não sei como é que o noticiário está tratando isso aí no Brasil, mas existe um contexto, né? Não foi algo fortuito que um afegão, um imigrante do nada, né, sacou uma faca e saiu esfaqueando as pessoas no meio da rua. Não foi um atentado terrorista clássico. O que estava acontecendo lá em Mannheim? Existe uma célula lá, um grupinho de extremistas que fazem propaganda anti-imigração e particularmente anti o islamismo, anti-muçulmanos. E esse grupinho estava fazendo uma atividade na praça da cidade, em praça pública, em plena luz do dia. E estavam lá com seu estande e com cartazes gritando palavras de ordem contra o Islã, contra os islâmicos e exortando aí a expulsão desse pessoal, né, que é uma fatia importante de imigrantes aqui na Alemanha. E o que acontece é que esse cidadão, essa pessoa, esse afegão, atacou esse grupo que estava aí protestando contra o islamismo. E então a intenção dele era ferir essas pessoas. Não estou defendendo ninguém, já só estou explicando o contexto aqui. E ele esfaqueou alguns membros, inclusive o líder lá do movimento que foi parar no hospital também. E nessa tentativa de conter o agressor é que um policial foi esfaqueado e veio a óbito. Então isso tem causado ainda uma comoção gigante aqui no país, né? Inclusive com manifestações gigantescas aí pelo país todo. E é claro que isso vai ter consequências aí nas urnas também, né? Mas eu gostaria de situar esse contexto, gente, sem fazer juízo de valor, sem julgar A, B, C ou D, quem está certo, quem está errado e tal. Mas há um contexto em que o ataque aconteceu, né? Longe de querer defender qualquer tipo de agressão aqui. Muito bem. O que vai acontecer no processo eleitoral aqui, né? Quem vai ganhar? Muito se especula sobre o crescimento da direita para o Parlamento Europeu. E as pesquisas mostram que é uma tendência isso, mas não por causa dos votos aqui na Alemanha, né? Particularmente, haverá um crescimento, ou espera-se um crescimento dos votos na extrema-direita na França, na Áustria, né, e em alguns outros países. Aqui na Alemanha, todas as pesquisas mostram que a CDU e a CSU, essa coligação aí de centro-direita, né, os partidos mais conservadores, mais tradicionais, deve fazer a esmagadora maioria dos votos. Seguidos aí do SPD, do Partido Social Democrata, os próprios Verdes, né, o Die Linke, e a AfD, ela aparece com cerca de 14% das intenções de voto, né, muito próximo do SPD, do Die Linke e do Grüne. Então não é um crescimento absurdo, né? São 14% apenas dos votos. Lembrando que há um ano atrás as pesquisas indicavam de 20% a 30% de votos na AfD, então isso não está se concretizando. Vamos ver o resultado final, obviamente, né? E se a gente obtiver os resultados antes de publicar o vídeo, a gente coloca aqui para vocês, mas a princípio, né, não deve se realizar isso, não haverá, pelo menos não nas urnas ou de forma eleitoral, esse crescimento da extrema-direita aqui na Alemanha. Não posso dizer o mesmo de outros países vizinhos. Isso significa que a extrema-direita vai ter uma grande posição dentro do Parlamento Europeu? Sim, grande, né? Numérica a ponto de fazer bastante barulho, mas não maioria, não tão numerosa a ponto de tomar decisões, né? A tendência é que as coalizões de centro elas devem fazer esmagadora maioria nas eleições do Parlamento Europeu. E o mesmo se espera também nas eleições aqui dos conselhos locais aqui na Alemanha. Mas e por que não houve, ou pelo menos a princípio não haverá o crescimento esperado da ultradireita, da AfD aqui na Alemanha? Isso se deve a vários fatores, né? Nos últimos meses, eles têm sido vítimas de um escândalo atrás do outro, foram bombardeados com vários escândalos, né? Além daquilo que é de praxe, né? A associação aos slogans nazistas, posições e temas. Vocês devem ter acompanhado aí no Brasil, por exemplo, uma notícia que explodiu de um congresso, de uma reunião que eles fizeram junto com outros partidos ultraconservadores aqui
de outros países em que eles defenderam um programa de exportação, ou melhor, de deportação de milhões de imigrantes aqui. Isso caiu como uma bomba aqui na Alemanha e provocou manifestações gigantescas em todas as cidades do país. Manifestações gigantescas. A gente mesmo viu aqui na nossa cidade, nunca tinha visto algo tão grande assim. A população aderiu em massa contra essa ideia da deportação de imigrantes. Então há no cidadão médio alemão uma disposição firme contra esse tipo de ideia, contra essa tentativa de se criminalizar o migrante ou responsabilizar o migrante por qualquer problema que a economia, o país ou o mundo esteja passando. Outros escândalos que surgiram logo em seguida, na esteira dessa reunião, fatídica reunião que eles realizaram, foi, por exemplo, denúncias de que assessores do principal deputado da AfD estariam ligados com o governo chinês e com o governo russo, inclusive atuando em serviços de espionagem aqui dentro da Alemanha. Houve casos de assessores presos, acusados de espionagem para países estrangeiros. Então isso também chocou bastante e coloca ainda mais a AfD e seus integrantes na mira dos serviços de inteligência aqui da Polícia Federal aqui da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, a AfD ela tem adotado posições tão duras e tão à direita que mesmo o bloco extremista da direita dentro do Parlamento Europeu rompeu com a AfD. O partido da Le Pen, lá da França, por exemplo, recentemente fez uma declaração pública que não tinha qualquer relação mais, estava cortando relações com a AfD aqui da Alemanha, por considerar que eles tinham extrapolado todos os limites aí possíveis de diálogo e atentado à democracia, com os quais, segundo a Le Pen, eles não têm concordância. Bom, e há então todo um sentimento de comoção na sociedade a partir dessas denúncias, a partir dos escândalos todos que tomaram esse partido. Ainda ontem, sábado, 8 de junho, às vésperas da eleição, houveram manifestações por toda a Alemanha, inclusive aqui na nossa cidade também, e o mote das eleições, dessas manifestações, chamadas por diversas entidades diferentes, eram contra o extremismo, a favor dos direitos, né? A Alemanha permanece livre e tal. Aliás, sobre a Alemanha permanece livre, né? Vamos deixar uma imagem aqui para vocês de alguns cartazes que a gente tem visto aqui pela cidade, cujo slogan é o seguinte: Leipzig bleibt rot. Leipzig, a nossa cidade, permanece vermelha, né? Sem querer provocar ninguém no Brasil, né? Mas no Brasil existe uma polêmica em torno disso, não sei se em tom de brincadeira ou o quê, né? Mas essa coisa da bandeira não será vermelha e tal. E aqui o slogan é o contrário, né? Leipzig permanece vermelha. Claro que isso é menção aos partidos que estão no poder, nessa coligação de SPD, Link e tal, né? Os partidos à esquerda que estão no poder e que governam a cidade já há bastante tempo, né? Então estão dizendo claramente, né, que a expectativa deles é que a cidade continue votando nos partidos que a cidade tradicionalmente sempre confiou. Por fim, gente, outra coisa que nos chamou bastante atenção foi no processo eleitoral em si, no processo de campanha. Aí no Brasil a gente está muito acostumado, né, com muita propaganda de rua, com muita placa, bandeira, muita manifestação individual, privada. E aqui o que nos chamou a atenção que existe muita placa, muito cartaz, mas somente em locais públicos. O local preferido para fazer propaganda eleitoral aqui na Alemanha são os postes, esses postes de luz mesmo das ruas. Todos eles ficam tomados, todos os partidos vão lá e penduram os seus cartazes, né, com os seus candidatos, a sua propaganda e tal. E em praças públicas também, eu não sei como funciona isso, sinceramente eu também não pesquisei, mas eles têm o direito de colocar lá uma placa, um outdoor, né, para o período eleitoral, com a sua mensagem. Então você enxerga nas praças públicas e nos postes, mas não se vê propaganda nas casas, por exemplo, nos comércios ou nos veículos, como a gente é acostumado a ver no Brasil. Você não vê um adesivo, um cartaz, uma bandeira em carro privado, no prédio privado, na casa, no apartamento de alguém. Na rua você não vê ninguém portando um adesivo
ou alguma coisa que faça menção a algum candidato ou a algum partido. Então, entre a população, né, tirando toda essa poluição visual que se vê nos postes, mas você não percebe nenhum movimento acalorado nas pessoas. Hoje, dia da eleição, é um domingo totalmente tranquilo, totalmente igual aos outros. Nós fomos até a sessão eleitoral votar, diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil, pelo menos na minha cidade era assim, sempre na frente da escola é um aglomero de gente, né? Candidatos, cabos eleitorais, é uma bagunça, é panfleto no chão, é barulho. Aqui as ruas estavam totalmente em silêncio, também porque é domingo, rua e tarde, mas na frente da escola não havia ninguém, só o fluxo normal das pessoas chegando para votar e saindo, e que não era grande não, eram poucas pessoas transitando, indo e voltando, não havia filas nas cabines eleitorais, então o processo foi bem rápido, bem tranquilo, e como eu disse, você não ouve nenhum tipo de barulho ou confusão pela cidade. E por fim, as eleições aqui na Alemanha não são obrigatórias, né? A gente vota livremente, nós fazemos a opção de votar, a gente sempre fez isso no Brasil, independente de ser obrigado ou não, né? Eu acredito, e nós acreditamos que se nós somos cidadãos, e particularmente agora que obtivemos a cidadania alemã e optamos por morar aqui, nós temos que exercer também essa cidadania, né? E uma forma de exercer cidadania é você ajudar nesse processo democrático, ajudar a escolher os seus governantes, né? Claro que a gente está fazendo isso de forma muito incipiente, a gente ainda não teve condições de participar do debate eleitoral. Eu tentei fazer isso com alguns alemães que eu conheço, e o alemão é muito reservado com relação a isso. Eu, por exemplo, me fiz de bobo e perguntei para várias pessoas se elas tinham uma indicação de candidato ou partido em quem eu deveria votar, né? Vim com aquele papinho inocente, né? Olha, sou recém-chegado, nunca votei na Alemanha, não conheço ninguém, você indica alguém ou um partido para eu votar? E me chamou a atenção que nenhum me respondeu de forma direta, embora os alemães tradicionalmente são muito diretos e objetivos, mas nessa questão quase todos eles me devolveram com perguntas. E as perguntas que eles me fizeram é o seguinte, ó, você tem que olhar para dentro de si e se conhecer, né? O que você pensa? Como é que você vê a sociedade? O que você considera mais importante para um país, para o Estado, enfim. E aí você vai pesquisar os programas dos partidos e identifica o partido que talvez mais se encaixe dentro da tua visão de sociedade. E é uma resposta totalmente honesta que eu tive dos alemães aqui, né? Nenhum deles, tentou me induzir ao voto, vota aqui ou vota lá. Todos eles me convenceram ou insistiram para que eu me descubra, para que eu pesquise, para que eu vá atrás, mas principalmente para que eu me entenda em que modelo de sociedade eu quero viver. E eu achei isso uma lição de cidadania fantástica, fantástica. Vamos ver o resultado, né? Não sei o que vai acontecer. Como eu disse, saindo o resultado antes da postagem do vídeo, se der a gente coloca aqui o resultado para vocês. Não creio, né, que vai ter muitas mudanças aqui, diferente do que está se alardeando aí afora. Não deve ter muitas mudanças, ou mudanças muito significativas aqui na condução do Estado, né, da máquina de Estado aqui na Europa. Inclusive porque aqui, particularmente na Alemanha, ainda não são as eleições centrais, aquelas que vão eleger os deputados, né, que vai desembocar depois no chanceler, ou as eleições para prefeito ou governador, né? Então, acho que esse debate talvez ele seja ainda mais quente, né? No futuro, vamos ver. Mas, por enquanto, é um aprendizado esse processo que nós estamos participando. Estou bem satisfeito, preciso, né, me integrar um pouco mais para compreender um pouco mais esse processo aí e quem sabe ajudar também no debate político, por que não, né? Por que não? E não ser um mero espectador. No Brasil eu sempre procurei fazer isso, não era aqui que eu ia me esconder totalmente. Mas a gente é recém-chegado, estamos há muito pouco tempo aqui, obviamente não dá para chegar e querer sentar na janelinha, né, gente? Um pouco de humildade. Bom, vamos lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha compreendido um pouco aqui do processo eleitoral da Alemanha. Se houver alguma dúvida, alguma outra curiosidade que você queira acrescentar, por favor, deixa nos comentários aqui. E mais uma vez, gente, não deixa de se inscrever, deixa o seu joinha e indica o canal para os seus amigos, seus familiares, aí ajuda a crescer aí, a incentivar a gente a continuar produzindo vídeo legal para vocês. E até a próxima. Beijão. Tchau.
Alô, Leute, voltando aqui para atualizar vocês então do resultado das eleições. Ulrich, a gente já viu, sim, eu sei, né? Todos os meios de comunicação, inclusive aí no Brasil, estão mostrando e fazendo um alarde imenso, desproporcional do meu ponto de vista com relação aos resultados. Acompanhe aqui comigo, veja os meus comentários, acompanhe os números que eu vou mostrar e vamos ver a que conclusão nós chegamos juntos. Para começar, eu quero mostrar para vocês os resultados aqui da minha cidade, a cidade de Leipzig, no leste alemão. Diferentemente do que a grande imprensa costuma noticiar que o leste alemão é tomado pelas forças da extrema-direita, é onde a AfD domina e tal, os números mostram uma realidade um pouquinho diferente. Vale frisar que Leipzig é a maior cidade da Saxônia. Ela tem hoje cerca de 620 mil habitantes, portanto o maior colégio eleitoral, não só da Saxônia, mas do leste alemão como um todo. E dê uma olhada nos resultados aqui. Aqui na cidade de Leipzig, a esquerda, né? Se a gente olhar o Die Linke, que é o partido que se chama literalmente a esquerda, fez 17,5% dos votos. O Grüne, que são os verdes, também no campo da esquerda, 15%. O SPD, que é o partido do atual chanceler Olaf Scholz, fez 12,1%. E o BSW, fez 9,6%. Aqui, curiosamente, gente, porque o BSW é um partido novo, é a primeira eleição que eles estão disputando, e ele é um racha do Die Linke. Né? Uma deputada que era líder da bancada do Die Linke, lá no Reichstag, no Parlamento Nacional aqui da Alemanha, ela rompeu com o partido e fundou esse partido novo aqui que disputou agora a primeira vez as eleições. Então, na verdade, aqui são os mesmos votos. Se você somar o Die Linke com o BSW, né, o BSW, né, eles vão fazer aqui 17 com 9, 26, 27%, quase 30% dos votos aqui na cidade. Né? Se somar ainda mais com o Grüne, que também está no campo da esquerda, você já tem aí maioria absoluta dos votos aqui na cidade de Leipzig para os partidos de esquerda. Aí nós vamos ter a CDU, que está localizada no centro-direita, seria quase o MDB aí do Brasil, né, que fez 18,9% dos votos, e a AfD fez bastante, gente, fez 17% dos votos aqui na cidade de Leipzig. Todos os outros partidos somados fizeram 9,9%. Ou seja, né, não há aqui, pelo menos aqui na cidade de Leipzig, um crescimento vertiginoso, assombroso, algo para a gente temer da extrema-direita. Então, os imigrantes aqui, os brasileiros, podem, por enquanto, respirar um pouquinho aliviados. Mas vamos dar uma olhadinha no que aconteceu na Alemanha como um todo, os resultados do país. Esses acho que são mais interessantes ainda, né? Porque todos os veículos de comunicação, inclusive os alemães, tem propagado o vertiginoso crescimento da extrema-direita. Aliás, quando você vê só as manchetes, a impressão que dá é que a extrema-direita foi extremamente vitoriosa aqui nas eleições para o Parlamento Europeu. E não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Olha só. Os partidos de centro-direita, a CDU e a CSU, são partidos tradicionais, são ligados à Igreja Católica, são partidos muito antigos aqui na Alemanha. A CDU, por exemplo, gente, é o partido da Angela Merkel, que governou a Alemanha por, sei lá, 18 anos. Então não é nenhum bicho-papão, todo mundo conhece, é um partido sério, né? São partidos conservadores, mas atenção, né? O termo conservador, eu já falei sobre isso, aqui na Alemanha não tem nada a ver com o que se entende por conservadorismo aí no Brasil. Não está em discussão aqui questão de gênero, de costumes individuais e tal, nada, longe disso, né? O termo conservadorismo está ligado aqui somente à forma como se gere a economia do país. Bom, eles somados, o CDU e a CSU fizeram 30% dos votos. Mas quando você soma o campo da esquerda, né, o Grüne, o SPD, o Linke e o BSW, você vai ter cerca de 34% dos votos. Ou seja, o campo da esquerda, somado, fez mais votos que o campo do centro, da centro-direita, né, que somado sozinho fez mais votos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a AfD, a extrema-direita. Ela fez na Alemanha 15,9% dos votos. Esse é o número do extremismo na Alemanha,
15,9% dos votos. Há 6 meses atrás, gente, todas as pesquisas indicavam que a AfD faria com tranquilidade mais de 20% dos votos aqui no país. Passadas as eleições, apurados os resultados, ela atingiu 15,9%. É mais do que a eleição anterior? É. Mas, gente, isso aqui é o melhor momento da AfD, provavelmente da história. 15,9% está longe de ser uma maioria, está longe de ser um número assustador, capaz de modificar os rumos da economia, da política ou até do trato com os migrantes aqui no país. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, vocês devem ter acompanhado, eu fui procurar aqui particularmente os resultados de Portugal. E por que eu busquei os resultados de Portugal? Porque recentemente teve as eleições nacionais, locais lá no país, e teve um crescimento do Chega, um partido de extrema direita. Ele cresceu, tá? Não conquistou maioria, mas ele conquistou uma votação muito expressiva e assustou e ganhou muito destaque internacional. Todo mundo esperava que o Chega agora iria extravasar nas eleições para o Parlamento Europeu. E resultado, né? Com as urnas apuradas em Portugal, o Partido Socialista fez 28% dos votos, seguido de uma coalizão que fez 28,67%, e o Chega, da extrema-direita, fez 18% dos votos. Ele encolheu da eleição nacional, interna de Portugal, para as eleições para o Parlamento Europeu. Então está longe de ser um fantasma, uma ameaça essa extrema-direita aqui. No conjunto do Parlamento Europeu, né, nós vamos ter aí um grande número, é verdade, né, de deputados ligados aos partidos de centro, né, que vão formar quase uma maioria, 300 e poucos deputados, se eu não me engano. Lembrando que o Parlamento Europeu tem 720 cadeiras, gente. E o total que a extrema-direita do continente todo atingiu foram cerca de 150, um pouquinho mais de cadeiras. Isso em grande parte pelo que aconteceu na Áustria e particularmente na França, né? Porque ainda se associa ao partido da Marine Le Pen à extrema-direita, embora já há um bom tempo ela tenha moderado bastante o seu discurso e agora nos últimos meses ela rompeu, inclusive o partido da Marine Le Pen da França rompeu com a AfD aqui da Alemanha por considerar a AfD alemã radical demais, extremista demais. Então veja que não há uma unanimidade, inclusive na extrema-direita, né? A AfD, a tendência é que ela se isole, né? Que ela fique isolada, e a tendência é que o partido Marine Le Pen caminhe mais em direção ao centro. Então, gente, longe de ser esse terremoto todo que a grande imprensa está colocando. Mesmo assim, claro, os partidos tradicionais de esquerda, aqui particularmente na Alemanha, essa coalizão de esquerda que governa hoje o país, teve uma diminuição nos seus votos. E eu aqui vou deixar minha humilde opinião do porquê eu acho que isso acontece. E porque eu acho também que na França, por exemplo, a turma do Macron levou um banho. Tem a ver, gente, com a postura desses governos nos últimos anos, né? A Europa vinha relativamente bem, tinha acordo com a Rússia, recebia gás, petróleo a baixíssimo custo. Isso possibilitava que a indústria europeia caminhasse a passos largos e disputasse o mercado internacional, né? Por pressão dos americanos, a Europa entrou nessa guerra da Ucrânia, né? Gastou milhões, bilhões de euros na guerra da Ucrânia, continua gastando, né? E, em paralelo, rompeu laços com a Rússia e parou de comprar petróleo e gás barato. E passou agora a pagar 3 vezes mais para o combustível, para o óleo, para aquilo que precisa, importando inclusive dos Estados Unidos, pagando 3 vezes mais. Isso encareceu a cadeia produtiva aqui na Europa, teve um efeito brutal também na cadeia consumidora, né? Teve inflação em todos os países, então é óbvio que há um descontentamento generalizado com o rumo que as coisas tomaram. O povo europeu, arriscaria dizer, de maneira quase que, ou pelo menos uma maioria absoluta, é contra a guerra, não quer guerra, não embarca nesse discurso dos governos, particularmente do Macron na França, que tem subido o tom, falando inclusive de enviar tropas e tal para a Ucrânia, e está colhendo os frutos disso.
talvez os governos precisassem era fazer um meia-culpa, né, fazer uma avaliação interna e perceber qual foi a causa, por que o povo está se revoltando e por que esses partidos perderam espaço. Não tem a ver com crescimento de ódio, não tem a ver com vontade de expulsar imigrantes, tem a ver com descontentamento das ações que os atuais governos estão tomando aqui na Europa. Então, imediatamente o que a gente precisa é descartar ou afastar esses discursos belicistas que os governos têm mantido aqui. E particularmente aqui na Alemanha, só por curiosidade, o Die Grüne, né, os verdes, que estão na coalizão do atual governo, são o partido que aqui tem feito o discurso mais radical, mais acirrado a favor do armamentismo, em armar mais a Alemanha, em fornecer mais armas e dinheiro para a Ucrânia e tal. E, curiosamente, o partido mais belicista é o partido que mais perdeu votos aqui no país. Então, né, a gente pode tirar nossas conclusões aí do que está acontecendo. Longe de ser um terremoto ou uma reviravolta para a extrema-direita, há sim um voto de protesto, de descontentamento contra a guerra, contra essa postura belicista desses governos que, bem particularmente, né, estão seguindo aí a pressão dos Estados Unidos quando não precisavam, né? A Europa estava muito bem com o petróleo e com o gás russo aqui. Bom, gente, mas isso não é assunto do vídeo, só para trazer para vocês alguns dados, alguns números aqui e tire suas próprias conclusões, deixe aí nos comentários o que você achou, como é que você está fazendo essa leitura aqui. Gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!